Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se revestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refugie a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Coisas boas geram coisas boas, por isso, sempre faça coisas boas. Você contribuir para uma bênção na vida de uma pessoa faz com que as bênçãos cheguem para você também. Deus quer que tenhamos comunhão com os nossos irmãos. E isso significa que todos nós devemos estar reunidos com o mesmo propósito. E para que possamos viver harmoniosamente, sempre com o mesmo propósito, precisamos cuidar uns dos outros. É isso que a primeira leitura nos diz. Precisamos dividir com nossos irmãos para que ninguém passe necessidade. Quando fazemos algo por amor, quando ajudamos o próximo por amor e não por querer aparecer, quando temos o prazer de fazer outras pessoas ficarem felizes, o Senhor se agrada das nossas atitudes e nos abençoa e continua nos usando como canal para ajudar mais e mais pessoas. Coisas boas geram coisas boas. Por isso, sempre faça coisas boas. Você contribuir para uma bênção na vida de uma pessoa faz com que as bênçãos de Deus cheguem para você também. Na antiga comunidade cristã, ninguém passava necessidade. Ninguém era mais rico que os outros, porque eles genuinamente amavam e cuidavam do bem-estar uns dos outros e ansiavam vender os seus bens sempre que houvesse uma necessidade e humildemente colocavam todo o dinheiro diante dos apóstolos. De certa maneira, eles tentavam livrar-se dos bens que poderiam impedir o progresso de sua fé, bens que poderiam ser destruídos. E agindo assim, eles tratavam de armazenar riquezas para si próprios no céu. Eis o cuidado que nós precisamos ter. Eis a maneira como nós precisamos viver. Mas eu preciso alertar. Cuidado com os lobos. Porque tem muita gente aproveitador. Naquela comunidade cristã antiga, lá nos primórdios da igreja, havia paz e harmonia. Cada um estava social, física e espiritualmente contente, pois eles tinham estabelecido suas prioridades da maneira certa. Surpreendentemente, cada um vivia de acordo com sua fé e com seu nome. Por exemplo, José, que significa Deus possa acrescentar, foi chamado de Barnabé pelos apóstolos, que significa filho da consolação. E de fato ele tornou-se um verdadeiro consolador para os seus companheiros com o seu amor, com a sua fé em ação. E certamente Deus o abençoou grandemente e continuou acrescentando-lhe graça, não somente a ele, como a todo o grupo por causa da unidade na fé em Jesus. Assim, coloquemos uma coisa no nosso coração. O ato de amor glorifica a Deus. A fé não cabe num coração soberbo e cheio de si. Por isso, precisamos que Deus nos dê a graça de sermos humildes e de podermos ouvir a sua doce e suave voz, a fim de que possamos nascer do alto, isto é, nascer para a fé. No Evangelho de hoje, eis que o Senhor, num primeiro esboço de sua doutrina divina, responde a Nicodemos com uma ambiguidade cheia de significado. Em verdade te digo, quem não nascer de novo
não poderá ver o reino de Deus. Aqui temos que o advérbio usado por Jesus passa tanto a ideia de novo quanto do alto. Nascer de novo ou nascer do alto. E depois de notar a perplexidade de Nicodemos, Jesus, após explicar novamente a sua doutrina, repreende-o com uma salutar humilhação. Ele diz: És doutor em Israel e ignora estas coisas. Jesus humilha-o, não por prazer, por despeito, mas humilha-o justamente para o fazer nascer do alto, isto é, nascer para a fé, que não cabe num coração soberbo e cheio de si. E Nicodemos tem de ver-se humilhado e despojado de suas próprias glórias vãs de mestre e doutor da lei, a fim de poder reconhecer ali mesmo, diante de si, o próprio autor da lei. Uma outra palavra de Cristo neste evangelho que nós devemos prestar bastante atenção é a seguinte: o vento, quer dizer, o ruar, o espírito, sopra onde quer. Ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Esse ruído, na versão grega a que se refere o Senhor, é, segundo a interpretação comum dos padres, a voz interior que o Espírito Santo suscita na nossa alma, como que a nos chamar constantemente a voltar à casa do Pai. Temos este verbo interior de graça e de verdade, suave como o vento, delicado como a brisa da tarde, em que o Senhor se entretém com os filhos dos homens. Não deixemos que os gritos da nossa soberba abafem a voz que clama dentro de nós. Não permitamos que o estardilhaço do nosso orgulho nos ensurdeça aos clamores do Espírito Santo, delicado como aquela brisa ligeira que ouviu um dia o profeta Elias. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Quem nasce, pois, do Espírito, há de refletir as mesmas qualidades. Sopra para onde quer dizer, vive a liberdade dos filhos de Deus que, livres do pecado, vivem para a justiça. Tu podes ouvir o seu ruído, porque a vida no Espírito, se verdadeira, há de ser diferente da vida no pecado. Ela é notória, ainda que não saibas de onde vem nem para onde vai, porque Deus nos transforma não por nossos méritos, mas por sua graça, fazendo com que sejamos como o fermento no meio da massa que faz crescer o pão silenciosamente, ou como a brisa suave que nós percebemos, que nós sentimos, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Roguemos a Deus a graça de sermos humildes e de podermos ouvir a sua voz, a sua suave e doce voz, e deixemos-nos atrair por este amor imenso, tão apaixonadamente manifestado por Cristo, que foi levantado no madeiro da cruz. Que, humildes e atenciosos a esta voz, possamos trilhar o caminho da santidade, o caminho de verdadeiros filhos de Deus, livres, absolutamente livres, para seguir o Senhor rumo à eternidade, rumo à felicidade sem fim, rumo às eternas alegrias. E não esqueça, irmão e irmã, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.